O Cruzeiro venceu o Fortaleza fora de casa, jogou muito bem e agora a dúvida é, será que realmente dá para acreditar? Podemos sonhar com o título do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. O Cruzeiro foi até o Arena Castelão, venceu o Fortaleza por 2-0, jogando muito bem. E pontos para se destacar, o Cruzeiro dominou o Fortaleza, que não vem jogando bem, mas o Cruzeiro fez o seu papel e venceu o Fortaleza dominando o jogo, com direito até grito de olé da torcida visitante. No momento que o Fortaleza cresceu no jogo, nitidamente foi porque o Cruzeiro abaixou um pouco o seu nível de intensidade, até para descansar também, porque não dá para jogar o jogo inteiro com aquele nível de entrega. Pontos que chamam a atenção. O Cruzeiro estava sem Fagner, sem Matheus Pereira e sem Wanderson. Entraram William, Gabigol e Marquinhos. O Gabigol, para mim, foi o melhor em campo. O William, para mim, foi o terceiro melhor em campo, atrás do Lucas Silva e do Gabigol. E o Marquinhos foi muito elogiado pelo Leonardo Jardim. Então mostra que o Cruzeiro encontrou dentro do elenco, que às vezes em algum momento da temporada, e na grande parte da temporada, a gente analisava esse elenco do Cruzeiro como superficial, que não era elenco que tinha reposições à altura do time principal. E claro, isso é um processo, porque o Pedrinho está acelerando esse crescimento do Cruzeiro com contratações, e óbvio que ele não vai contratar dois times de uma vez de qualidade. O Cruzeiro do ano passado para esse ano teve um salto de elenco muito grande. E a tendência é que para o ano que vem tenha ainda mais. E nessa janela do meio do ano tenha ainda mais. Vou falar sobre isso também. Mas o Cruzeiro, sem o seu principal jogador, que é o Matheus Pereira, sem o seu lateral direito titular, que é o Fagner, e sem o Wanderson, que é extremamente importante no esquema do Jardim, o Cruzeiro não sentiu falta desses jogadores. Porque quem entrou muito bem. Mostrando que o time comprou a ideia do Leonardo Jardim, que o time entendeu como tem que jogar para o Leonardo Jardim, para o esquema dele dar certo. E o exemplo disso, o melhor exemplo disso, é o Lucas Silva, que jogou bola demais, fez um gol merecido esse gol, até para coroar essa fase dele. Depois do jogo, o Lucas Silva até se emocionou, falando um pouco sobre esses altos e baixos que ele já passou na carreira e passou dentro do Cruzeiro. O Lucas Silva é um cara que tem uma qualidade que ninguém do Cruzeiro tem, uma característica que ele consegue acelerar ou desacelerar o jogo com a bola no pé. Ele consegue dar intensidade para o jogo sem ser aquele cara como o Romero, como o Matheus Henrique, que corre o tempo inteiro, mas com a bola no pé, se posicionando e dando ritmo de jogo para o time. O Lucas Silva é um cara diferente dentro desse time do Cruzeiro e o Leonardo Jardim, assim como o Seabra fez, está sabendo utilizar o Lucas Silva. E aí sim é um grande reforço para esse meio campo do Cruzeiro. O Matheus Henrique, quando voltar de lesão, eu acho que ele vai ser titular. Mas vai ficar uma dúvida muito grande se ele entra no lugar do Romero, do Lucas Silva, do Christian. Vai existir esse debate. E o Matheus Henrique vai ter que voltar jogando muito bem. Jogando o que ele estava jogando antes. Porque se ele voltar só bem, o time está encaixadinho. E o meio de campo é um grande destaque do Cruzeiro. Então o Lucas Silva é a representação desse Cruzeiro, dessa nova fase do Cruzeiro. Um time que apanhou muito para chegar onde está, depois de tudo que aconteceu com o Cruzeiro, de toda a roubalheira que fizeram com o clube. E o Lucas Silva é um cara que passou por altos e baixos e hoje está muito bem. Então a história dele dentro do Cruzeiro é muito bacana. Agora falando sobre o Gabigol. O Gabigol, mesmo sendo reserva, o Gabigol tem 21 jogos com a camisa do Cruzeiro, 14 como titular e tem 9 gols e 4 assistências. Ele é o cara que mais participou de gols do time do Cruzeiro, mesmo sendo um reserva. É engraçado a gente falar sendo um reserva, sendo que ele fez 14 jogos como titular. Mas com o Leonardo Jardim, ele é sim reserva. Mas será que não está na hora do Gabigol ser titular no lugar do Matheus Pereira? Porque em números, em decisões para gol, seja com passe ou seja colocando a bola no fundo da rede, o Gabigol está participando mais do que o Matheus Pereira. Eu acho que o Jardim não vai colocar o Matheus Pereira no banco. Até porque, por mais que ele não participe com números diretos nos gols, o Matheus Pereira é sim o melhor jogador do time. Eu acho que o Jardim está buscando um jeito de colocar Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol juntos. A gente tem que aguardar para ver se ele vai conseguir fazer esse trio jogar junto, sem atrapalhar a intensidade e a marcação do time, que hoje vai muito bem. E quando a gente olha para a tabela de classificação, o Cruzeiro encostou no Palmeiras, encostou no Flamengo, e na próxima rodada temos Cruzeiro e Palmeiras. E se o Cruzeiro vencer, passa o Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Fortaleza na próxima rodada. Acredito que o Flamengo vai vencer o Fortaleza sem muita dificuldade, porque o Fortaleza está muito mal. E aí teremos na próxima rodada o Cruzeiro na vice-liderança, o Flamengo na liderança e o Palmeiras caindo para a terceira colocação. E aí o Cruzeiro tem mais um jogo, que é contra o Vitória fora de casa. Palmeiras e Flamengo não vão entrar em campo nessa rodada por conta do Super Mundial. Se o Cruzeiro vence o Palmeiras
e vence o Vitória, o Cruzeiro pode ir para a pausa do Super Mundial sendo líder do Campeonato Brasileiro. E é muito importante para o Cruzeiro conseguir isso. Primeiro que você vai ter um mês de tranquilidade, de confiança, porque vai ficar um mês na liderança do Campeonato Brasileiro. Se você tem um jogo a mais ou um jogo a menos, não interessa. O líder será o Cruzeiro se conseguir fazer esses pontos. E aí o Cruzeiro pode ir no mercado com o atrativo de, pô, eu vou conversar com o jogador aqui para ele vir para o Cruzeiro para ele ser campeão brasileiro. Então você tem esse argumento, o argumento do campo. O time está jogando bem, a gente é o líder do Brasileirão. Então, para o Cruzeiro ir no mercado e fazer boas contratações, grandes contratações, esses próximos 2 jogos do Campeonato Brasileiro são muito importantes. Não acho que o Cruzeiro é favorito ao título. Para mim, favorito ainda é o Palmeiras e o Flamengo. O Cruzeiro é um dos postulantes e, nesse momento, o Cruzeiro pode sim e deve sonhar com o Campeonato Brasileiro, com o título. Mas o torcedor não pode confundir. Tem que entender que é um momento bom e que se as coisas não começarem a andar, não é para acabar com tudo de vez, porque o trabalho do Leonardo Jardim é muito bom, tem que dar sequência. O foco tem que ser uma classificação para Libertadores. Mas por como as coisas estão se desenhando, o Cruzeirense pode sim sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos de Cruzeiro. Deixa o like se você quer mais conteúdo de Cruzeiro, é muito importante. E vejo vocês nos próximos vídeos e comenta aí. Cruzeiro pode sonhar com o Campeonato Brasileiro ou já é exagerado, já é empolgação demais? Comenta aí, tamo junto.